Prosperity Coaching. Fernanda Hernandes Rasmussen, diretora executiva do maior conglomerado cristão de comunicação do Brasil. Mentora da Convergência Digital, bacharel em Comunicação Social, pós-graduada em Administração de Empresas pela FAAP e MBA International Business pela FAO. Líder do Ministério de Mulheres Mais Que Vencedoras. A minha mãe nunca me deixou escolher o caminho dos perdedores. E muitas vezes o caminho que aparentemente parece mais fácil é o caminho dos perdedores. Parece que a gente vai pagar um preço mais barato de vida se a gente desistir, se acomodar, se encontrar o culpado. Mas na verdade é o preço mais alto que alguém pode pagar. É abrir mão de ser aquilo que Deus planejou e de viver o potencial e a capacidade que Deus deu humanamente a cada um de nós. Não existe nada melhor do que se sentir realizado através daquilo que nós podemos nos tornar. Quem aqui quer ser a sua melhor versão daqui 7 semanas? Amém? Então podem sentar-se. Na nossa pastinha tem uma roda da vida, tem um lápis que todos vocês receberam. Nosso DJ está aqui, ele vai tocar uma música para inspirar vocês. E essa roda da vida, ela está dividida em 7 partes. Para quem nunca preencheu, você vai colocar aí e vai pintar em que nota você daria em cada uma dessas áreas da tua vida. Tá bom? Então, enquanto a gente ouve uma música aqui, você pegue aí essa roda da vida e vá preenchendo ela. Eu sei que haverá um bom futuro. Então, tá dividido em área. Nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Me dá um aqui para eu ver. Deixa eu ver o seu, pastor. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é um diagnóstico. Isso aqui não é estático. Daqui a um ano, quando vocês voltarem, vocês vão ver. Então, o do pastor, por exemplo, deu uma roda perfeita, porque está tudo mais ou menos equilibrado. Aqui precisa dar uma forcinha no social, na vida social dele, que está um pouquinho baixa, e na física. Mas o restante está tudo equilibrado. E o que nós queremos? Ter equilíbrio em todas as coisas. O que Deus é na nossa vida? Equilíbrio. O que Deus é na nossa vida? Um ciclo perfeito. E quem caminha com Deus precisa aprender como Deus age. E Deus age através de ciclos. E não existe nenhuma conquista na tua vida se você não traçar um objetivo e um tempo para alcançar aquele objetivo. O que é a Bíblia para mim? É o meu livro de consolo, é o meu livro de meditação, mas principalmente ali a Bíblia é um livro de estratégias. Me liste quantas estratégias você já viu na Bíblia de situações que não poderiam ter uma solução comum. Muitas. A Bíblia só é feita por estratégias. A maneira que Davi derrubou um gigante, estratégia. A maneira que Esther conversou com o rei Assuero, estratégia. A maneira que Paulo falou sobre o Deus desconhecido, estratégia. Então o que você tem? Um grande potencial. Aí eu fui para aquela reunião, assim ó, eu não vou mentir que eu estou um pouco nervosa de ministrar aqui na Assembleia de Deus também. E todas
todas as vezes na tua vida que você estiver sem caminho, que você estiver sem resposta, que você estiver do jeito que for, a má fama, a rejeição, a destruição, quando você tem um encontro aos pés de Jesus, você encontra caminho. É um prazer enorme, é um privilégio na minha vida poder estar aqui nessa noite com vocês, estar aqui nesse altar, ver como a nossa família é grande, como Deus faz as coisas para calar a boca do inferno. É por isso que para mim é um prazer estar aqui hoje, numa sexta-feira à noite. Porque para mim nesse mundo não inventaram um momento mais lindo do que o momento de que uma pessoa aceita Jesus. Passa a conhecer o meu Pai, aquele que eu chamo de meu Deus. É tão bom ter Ele como meu Deus. Começando mais um Clipe Gospel, direto do Gospel Rock Café. Eu vou estar conversando hoje com a Mauri Fontinelli. O pessoal tá pedindo, ele que tá crescendo no cenário gospel, ele cearense que tá em São Paulo. Código, você vai estar lá, a gente já entrevista, aproveita, assiste eles também lá tocando ao vivo. E olha, se você quer fazer a sua inscrição pro acampamento, o telefone tá passando na tela, você liga, se informa, faz a sua inscrição, faz a sua reserva. Dá pra você dividir em várias vezes. Nem sai daí, nem tem se desafiar, porque o Clipe Gospel vai dar um minutinho, mas eu volto. Há quanto tempo faz que vocês estão já juntos como banda? E quantos álbuns vocês já têm gravado? Dica aqui do nosso De Bem com a Vida, além da linha sobrenatural, além do pensamento do dia, ele que teve um perdão de dívidas de R$50 mil e foi completamente liberto das dívidas através do seu voto de Deões. Nós temos o culto do leão, o culto da virada com a palavra do ano de 2008. Além de você ser um patrocinador dessa emissora que é uma bênção de Deus, das nossas frentes assistenciais que são maravilhosas. Você que nunca foi, sempre você está convidado para ir. Aquele beijo, fica na paz. Essa sou eu há 10 anos atrás. Quem concorda que hoje eu estou na minha melhor versão? Glória a Deus. Quem não concorda não precisa nem levantar a mão. Mas a minha vida precisava ser transformada no potencial que eu tinha, na capacidade de realizar que estava dentro de mim. Não estava ainda no melhor formato, não estava ainda na sua melhor versão, mas ela estava dentro de você. Então, quando nós começamos a ser desafiado para estar na hora e no lugar que o Senhor nos deseja, a gente se depara com as nossas limitações. E eu vou falar hoje para vocês sobre ciclo, porque eu acredito que em carreiras, eu acredito em continuidade. Se eu fosse falar para vocês qual é o mantra da minha vida, é Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eu acredito que Deus, como a mente suprema, o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento que há no universo, o Criador, a origem de tudo, Ele não iria errar na construção da minha caminhada e da minha identidade como ser humano. Mas, como nós ouvimos hoje, nós precisamos às vezes ser impulsionado, ou pela dor ou pelo prazer. Mas o que Deus quer nessa tarde é te dar um empurrão para que você saia desse lugar. E às vezes, para sair do lugar que nós estamos, mas que nós não somos felizes, nós precisamos de um empurrão de Deus. E o que eu quero apresentar para vocês é esse ciclo, 7 semanas. Por que 7? Porque 7 é o número de Deus com o homem. Nós, corpo, alma e espírito, se relacionando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Isso nos leva à perfeição da nossa melhor versão, que é o número perfeito. Deus gerou o mundo em 7 dias. São 7 mares que tem no continente. Se você pega a luz branca e você abre ela num prisma, ela é composta de 7 cores. São apenas 7 notas musicais que podem criar qualquer das mais lindas sinfonias que existem na face da terra. 7 é um ciclo perfeito de Deus para a nossa vida. Só que os ciclos, eles podem acontecer de forma espiral positiva, ou eles podem se tornar num furacão. E quando nós estamos nesse ciclo negativo, nós nos sentimos constantemente no olho do furacão, onde eu me acomodo, me sinto rejeitado, me sinto uma vítima, me sinto a pior pessoa do mundo, e ao meu redor tudo está desmoronando. Então hoje o Senhor vai inverter esse olho de furacão para que você seja o agente ativo das promessas e das boas palavras que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Romanos 12 fala de uma promessa que todos nós sabemos de cor. A vontade de Deus o que é? O que é a vontade de Deus? E eu fui ter um a sós com Deus. E eu falei: Senhor, eu fui criada na tua palavra. Eu acreditei em cada palavra que saiu do altar. E essa palavra me diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nada do que o Senhor disse está sendo uma verdade da minha vida. Eu não posso servir um Deus que eu não vivo. Então eu não posso mais te servir. Eu nunca vou quebrar minha aliança. E aí o Senhor falou: você erra porque você não conhece a minha palavra. E eu fui ler o texto. E o texto diz: mas não vos conformeis com esse tempo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que aí você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus estava falando para mim? O problema é que você não sabe pensar. O problema é que a tua mente é de coitada. O problema é que você está esperando a sua mãe resolver o seu problema, o seu Deus resolver o seu problema, o seu pastor resolver o seu problema, mas você está com medo de encarar o gigante que eu coloquei na sua frente. Eu falei: uau, é verdade. E era a minha mais pura verdade. Eu estava com medo, eu estava insegura, eu abri as redes sociais para tentar descobrir quem eu era através do olhar dos outros. Eu tentava agradar as pessoas, porque eu não podia conviver com a mínima rejeição, mas Deus precisava formar em mim uma bispa. E há 5 anos atrás eu comecei a praticar algumas coisas que transformaram a minha vida para sempre. Atividades como leitura diária, leitura bíblica diária. Eu comecei a ler todos os dias, eu e o meu esposo, 7 capítulos da Bíblia religiosamente. Eu comecei a descobrir que o abraço por mais de 40 segundos, ele libera endorfina. E ele faz com que eu me sinta bem. Quem aqui já foi curado por um abraço? E às vezes eu achava que eu não tinha nada para dar para as pessoas, mas eu descobri que o meu abraço poderia curar, e eu poderia ser curada através do poder do abraço, me fazia bem. Eu descobri que se eu não organizasse o meu ambiente, não ia ter organização mental.
Então, eu precisava organizar o meu guarda-roupa, organizar o meu escritório, organizar a minha casa, organizar a minha cozinha, porque o ambiente organizado é o reflexo de uma mente organizada. Eu descobri que eu tinha que parar de me sentir coitada e me arrumar melhor, com pouco, com muito, andar sempre arrumada, porque eu me lembrei de um conselho da minha mãe que diz, quem é mais que vê aqui sabe, índio se pinta para guerra. Então, tira essa cara de miserável e começa a se pintar. Eu descobri que o meu tempo era precioso, e tempo é ativo, tempo é bem, tempo é riqueza. Como eu uso o meu tempo determina o meu futuro. Algumas pessoas falam, tempo é dinheiro. E eu comecei a fazer um mapa de tudo que roubava o meu tempo e eliminar da minha vida os ladrões de tempo. Eu entendi que eu não precisava mais me comparar com ninguém. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sou resolvida, não existe concorrência. Ninguém vai poder ser a melhor versão de quem você é. Eu entendi que se eu vencesse o medo de encarar aquela dificuldade, eu ia me tornar uma vencedora. E era tudo o que eu queria na minha vida. Mas para eu ser vencedora, eu precisava parar de reclamar. E eu era uma reclamona. Eu reclamava de tudo, do tempo, de tudo e de todos. E eu parei de murmurar. Eu descobri que cuidar da minha família era a minha maior felicidade. Então eu comecei a investir no que me fazia feliz. E eu encontrei o meu propósito em Deus, praticando o perdão. E você precisa aprender a ser mais rápido. Não dá para tudo que você for fazer na tua vida, você levar muito tempo. A gente precisa começar a descobrir como otimizar o nosso tempo. Quem aqui é mãe sabe, pai então, quem aqui é pai? A primeira vez que você foi trocar a fralda do seu filho, uma guerra nuclear. Se você vê um homem trocando uma fralda, você acha que ele está diante da Terceira Guerra Mundial. Ele põe de frente para trás, puxa, estica. Só que depois, você vê aquele homem daquele tamanho, com tanta habilidade para trocar uma fralda. Porque a prática leva à perfeição. Não adianta você querer trazer um novo conceito para a tua vida sem você praticar, sem você exercitar, sem você conviver diariamente com essa nova habilidade. E por que eu precisava todos os dias ler a Bíblia? Porque eu precisava transformar a minha mente através da prática e sair de uma mentalidade destruidora para entrar numa mentalidade mais que vencedora. Qual é o nome desses hábitos que transformaram a minha vida há 5 anos atrás? Esse processo se chama Mulheres Mais Que Vencedoras, que além de mim, hoje, mais 15 mil mulheres experimentam diariamente o benefício de ser uma mulher mais que vencedora. Esse é o processo de revolução que aconteceu dentro de mim e que eu encontrei qual era a minha missão. Qual era o propósito de Deus? Não era me destruir através das minhas dificuldades, mas era me dar uma estratégia de guerra, para que através da minha vitória, muitas outras pessoas pudessem trilhar esse mesmo caminho. E não existe alegria maior do que multiplicar uma verdade de Deus. Então, eu gosto de ser desafiada. E quem quer ser transformado precisa aceitar desafios. Vocês estão prontos para ser desafiados? Então eu desafio a vocês nas próximas 7 semanas mudarem completamente o comportamento da vida de vocês. Vocês aceitam esse desafio? Amém. Então eu sei que eu estou me comunicando com o público certo, um público de pessoas que já venceram. Porque a nossa vitória ela não começa com os resultados. A nossa vitória começa quando
a gente entende que precisa mudar. Não adianta as pessoas falarem para você: ai, você devia mudar, você devia ser melhor. A hora que dói em você e você fala: eu nunca mais quero ser isso na minha vida, inicia aí o seu processo de transformação. E a palavra que Deus me deu, quando eu fui buscar, aquele que me aconselha, quem é? Eu adoro quando eu desço do altar, todo mundo fala: Bispa Fê, você é 50-50, você é 50% pai, 50% mãe. Fato, eu fui formada por essas duas pessoas incríveis que o Senhor me deu o privilégio de chamar de pai e mãe. Mais do que os conselhos, quem é o meu conselheiro? Conselheiro, Deus forte, Pai, Príncipe de paz, é o Senhor Jesus. E eu não tenho sabedoria, quem tem falta de sabedoria, peça. Sabe por quê? Deus dá e dá com abundância. Por que os maiores coaches hoje da realidade não passaram por uma faculdade? Porque eles buscaram uma sabedoria que não está nos livros. Essa sabedoria tem uma única fonte que eu encontrei, que é o Senhor Jesus. E quando eu fui falar: Senhor, eu só sou um megafone daquilo que o Senhor tem a comunicar. O que o Senhor quer que eu comunique para os teus filhos? E a palavra de Deus se abriu na minha frente e reluziu o versículo que eu vou ler para vocês. Josué 18:3. Até quando sereis remisso em passar a possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? A minha pergunta para você foi a pergunta que Deus deu para que eu perguntasse a cada um de vocês: até quando você vai ser remisso? Quer achar um sinônimo? Até quando você vai ser coitado? Até quando você vai ser acomodado? Até quando você vai ser uma pessoa que não sai do lugar, dentro da terra que o Senhor já te entregou, dentro daquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos? Quem quer levantar aí sua mão e falar: esse tempo de ser remisso termina hoje? Amém, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Então, a primeira semana que você precisa passar é pelo perdão. E aqui eu vou ser muito breve. Por quê? Eu descobri que eu não perdoava a Deus por Ele me fazer passar por dores. Eu acreditava que Deus era o grande culpado das minhas dores. Eu acreditava que eu era filha de pastores, criada na igreja, e que eu era muito perfeita para passar por dores, e que eu tinha feito tudo muito certo para passar por alguma coisa ruim. Quem aqui já sentiu isso? Essa é a voz da derrota sussurrando no teu ouvido, impedindo que você viva o processo mais redentor da humanidade, que é o poder da redenção, que surge quando nós sacrificamos algo em favor de um plano maior. Só que eu precisava perdoar a Deus. E um dia Deus me levou naquela palavra que diz, das mulheres na terra prometida, que elas foram a Josué e falaram: por que você me deu águas amargas? E eu falei: Senhor, por que o Senhor me deu águas amargas? Porque quando a gente está passando por luta, sabe o que acontece? A gente acha que só a gente passa por isso, que ninguém mais está passando pela luta que você está passando. Mas aí a palavra de Josué é: saiba quem você é. E iniciou ali a minha reconciliação completa com Deus, a minha reconciliação completa comigo, me amando e me aceitando com as minhas falhas e com os meus acertos.
E o perdão, ele foi libertador. Pratique o perdão. Perdoar não transforma o outro correto, perdoar te faz livre. E é um poder maravilhoso quando você perdoa. Sabe o que acontece? Você não sente mais nada. Sabe aquela coisa que antes te fazia até chorar, sofrer? Acabou. Faz parte de um passado. E quem perdoa sempre vai encontrar o perdão de Deus. Essa é uma bênção maravilhosa. O auto perdão, o perdão de situações, porque eu era uma pessoa que me remoía por causa dos meus erros. Eu não conseguia entender que o erro é matéria-prima de sucesso. Então quando eu errava, eu ia para casa, eu me remoía, porque responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Se sentir culpado vai resolver o que na tua vida? Agora, se sentir responsável por ser a sua melhor versão, vai transformar a tua vida para sempre. E o perdão me levou para a minha segunda semana, que eu quero desafiar vocês numa segunda semana, a abandonar o papel de vítima. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu não vou ser mais coadjuvante do filme que Deus deu para que eu fosse o ator principal. Eu não sou mais vítima, eu sou a solução de todos os meus problemas. Então, quando você se sente vítima, o que acontece? Você não enxerga a solução. Uma das frases que eu mais amo sobre isso é de uma pessoa que eu admiro demais e que eu leio os livros dela, a minha amada Bispa Sônia Hernandes. Quem busca culpados nunca encontra uma solução. Quantos culpados você tem na tua vida? Agora, a culpa foi da paralisação, foi da economia, a culpa... Eu não, eu sou maravilhoso, eu sou um espetáculo. Você é arrogante. Sabe por quê? Reconhecer que você não sabe, às vezes nos torna ridículo. Outro dia eu fui lavar a mão, e olha que coisa básica, né, Cláudio? Vamos combinar. Nós gostamos de ler, esclarecidas. Somos engajadas socialmente, politicamente. E fiquei lá. Nada. Aí eu olhei, nada. Daqui a pouco veio um menino do meu lado, de uns 10 anos. Tinha um pedal lá embaixo, mas lá embaixo. Eu falei, isso deve ter uma câmera escondida aqui. Porque o não saber nos torna ridículo. Quantas vezes você se sentiu ridículo porque você não sabia alguma coisa? E nós gostamos de se sentir ridículo? Eu não gosto. Eu gosto de ter conhecimento, até porque eu não gosto da sensação da ignorância. Só que para você aprender, você precisa se expor e falar, não sei. E falar, não consegui. E falar, não fiz direito. Mas o fato de eu não saber, não conseguir e não ter feito direito, não tem nada a ver com a melhor versão que eu estou desenvolvendo para a minha vida. Eu vou ser melhor, porque eu estou praticando. Vocês viram aí o vídeo do meu começo. Imagina se eu tivesse assistido aquele vídeo e falado o quê? Eu não sou capaz, eu não consigo. Mas eu levava as minhas fitinhas para casa e sabe o que eu ia fazer? Eu ia ensaiar no espelho. Eu vou ficar boa nisso. Um dia eu vou chegar lá na frente do vídeo e eu vou dar baile. E glória a Deus que eu alcancei aquilo que era o meu objetivo. Hoje é com TP, é sem TP, é texto, do jeito que for. Fico mais à vontade nas frentes das câmeras do que fora.
Porque eu aceitei o desafio de ser melhor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: será que você está aceitando todos os desafios que você tem que enfrentar? O que você acha? Se você respondeu não, escreva os desafios que você precisa enfrentar. Porque é nessas horas que a gente cresce. E eu descobri que a vítima nunca é responsável por nada. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu estava aqui. Existe coisa mais irritante do que se relacionar com uma pessoa assim? Não, ela não é responsável por nada nunca. Né? Outro dia uma moça que trabalhava lá em casa foi embora e deixou o gás aberto. Deus é tão bom que eu estava saindo para ministrar na Renascer Moema. Me deu um desarranjo. Eu tive que ir para casa. Nunca fiz isso na vida. Porque compromisso com Deus é compromisso com Deus. Quando eu entro na minha casa, eu tinha ido passar o fim de semana com os meus pais. Minha família estava fora. A minha casa estava fedendo gás, que se eu chegasse à noite e ligasse o interruptor, ia explodir. Aí você fala: querida, você deixou o gás aberto? Eu não sei quem deixou. Parece que é obra do além. Eu virei todos os botões direitinho, eu não sei o que aconteceu. A gente vai ter que ver o que aconteceu. O que aconteceu é que você esqueceu. Todo mundo erra. Mas admite que você errou, porque a próxima vez a gente vai fazer melhor. Vamos pôr uma trava, vamos pôr um alerta, vamos fazer qualquer coisa. Agora negar, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com chaves. Então desenvolvi uma técnica para não perder chave. Por quê? Eu perdi a chave. Graças a Deus, faz 15 anos que eu não perco chave. Por quê? Porque eu todo dia sofria que eu não sabia onde eu tinha enfiado a minha chave. Eu não sabia se era no carro, se era na bolsa, se era... E todo dia chegava na porta de casa, o Douglas falava: Fê, cadê a chave? Porque essa hora parece que a nossa bolsa é da Mary Poppins. Sai tudo, mas não sai a chave. E sai até o que você não quer, mas não sai a chave. É ou não é? Agora... toda a bolsa, da mais fajuta até a mais nobre, tem um zíper, não tem? Chave só tem um endereço. É só dentro do zíper, e da porta para o zíper, do zíper para a porta, da porta para o zíper. E não pegue a minha chave, porque eu não vou saber pôr ela de volta em outro lugar. Desenvolvi algo para me proteger. É uma habilidade minha? Não, mas eu me protegi nos meus pontos fracos. Então... 7 leis da autorresponsabilidade rapidamente. Se é para buscar um culpado, encontre uma solução. Se é para reclamar, dê uma sugestão. Se é para criticar os outros, cale-se. Sabe aquele negócio que quando a gente tem uma arma apontada para o outro, tem 3 dedos mirando para você? Então antes de você apontar o outro, veja qual que é a tua parte no problema. Sempre tem a maior parte, que somos nós. Quando a gente se transforma, tudo se transforma ao nosso redor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes. E se é para dar desculpas, encontre uma solução. E quando eu me responsabilizo das minhas atitudes, não existe mais culpado, não existe mais vítima, não existe mais passividade. Eu começo a sair do olho do furacão para começar a entrar num ciclo divino de vitórias que Deus tem reservado para cada um de nós, que eu gosto de chamar do efeito pipoca. Olha o que acontece com uma pipoca. Esse grão pode voltar a ser o que ele era antes?
Não existe possibilidade nenhuma, porque eu amo a transformação, porque uma vez que eu me transformei numa versão melhor, mesmo que eu queira, mesmo que as pessoas não acreditem em mim, mesmo que o inferno conspire, eu nunca mais vou partir do zero. Eu já estou transformada pela renovação do meu entendimento, que é o que me leva à vontade de Deus. Quando eu entendo isso, eu sei que eu não preciso mais me comparar com ninguém. E tem mais uma ilustração que eu trouxe para vocês, que é o crescimento espiritual, o crescimento na sua carreira. Não importa se você começou com office boy, que é talvez uma função que não é reconhecida, importa onde você quer chegar. Importa se você está construindo uma carreira, um caminho, por onde você está trilhando, porque o sucesso vai ser só uma questão de tempo. Para algumas pessoas pode chegar mais rápido, porque ela tem mais indicações, mais recurso, mais capacidade, mas não é impossível para aqueles que se planejam para ter vitórias. Então, declare assim comigo: o meu sucesso, as minhas conquistas, as minhas realizações são só uma questão de tempo. Tempo e disciplina. E aqui é a terceira semana que eu vou desafiar vocês, que é vencer a procrastinação. O que é isso? É a mania de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Com toda a honestidade do mundo, quem aqui já não esteve doente e levou um atestado para o trabalho? Queridos, os números dizem, o brasileiro no planeta Terra é o empregado que mais faz isso na vida. Está aqui a gerente RH que não me deixa mentir. É ou não é, Pri? É hábito. Por quê? Vamos deixar para amanhã, né? Já está dando 5 horas da tarde. Daí eu vou pegar um trânsito do cão, vou pegar o trânsito da marginal. Para que fazer hoje o que eu vou fazer amanhã? A lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, ela é muito prazerosa para o teu cérebro. Porque o cérebro, por que o cérebro gosta de rotina? Porque quando ele cria uma rotina, ele gasta menos energia. Vocês sabiam disso? Então, tudo que é rotina para ele é bom. Porque para o cérebro raciocinar, ele queima muita energia. E quanto mais combustível ele puder poupar, melhor. Então você vai deixando tudo para amanhã. Só que quando você viu, a tua vida passou. E eu quero voltar com vocês em Josué 3, que vocês vão sair daqui com esse versículo de cor. Porque guarda a palavra no teu coração. Amém? Até quando sereis em possuir a terra que o Senhor te deu? Então, quem tem uma terra para possuir, não deixa nada para amanhã. Hoje eu vou viver tudo que eu posso viver, todo esforço que eu puder dedicar hoje, tudo que eu puder me empenhar hoje, o meu melhor que eu puder fazer hoje. Ai, Bispa Fê, mas eu só faço o que todo mundo faz. Sabe o que você está me dizendo com isso? Que você é mediano. Vamos traduzir pela linguagem bíblica: você é morno. E o que acontece com o morno? É vomitado. Então, é melhor que você não seja. Agora, se você quer ser, se você investiu na tua carreira, se você veio aqui, seja aqueles que estão aquecidos pela motivação do Espírito Santo de Deus, e multiplique o seu tempo, os seus dons, fazendo tudo que você pode fazer com excelência. Um dia eu perguntei para o meu pai: pai, como que você há 40 anos está ministrando? Eu nunca ouvi você ministrar a mesma palavra 2 vezes. Ele falou: filha, eu não me permito pregar o que todo mundo prega.
Eu sempre peço para Deus me dar uma palavra que nunca ninguém trouxe à terra. E as palavras mais incríveis que eu já ouvi na minha vida saiu da boca do meu pai e pai espiritual, apóstolo Estevão Hernandes. Por quê? Ele não está conformado em fazer o que todo mundo faz. Então o que eu quero nessa tarde é te dar um chacoalhão. Dá uma chacoalhada na pessoa que está aí do seu lado. E fala, vamos sair da acomodação. Se você quiser, faz o que o pai fala. Como é que é, pai? Dá um pulo nessa cadeira aí. Como é que você fala, pai, que eu adoro? Dá um pulo nessa cadeira aí. Oh, Senhor amado, dá um pulo nessa cadeira, porque você está cheio de vida. Porque você só não está vivendo os teus sonhos. Porque você não quer. Porque se você quiser, você vai viver todos os sonhos de Deus na tua vida. Não tem conversa. Você vai viver tudo que Deus tem reservado para a tua vida. Então, Tony Robbins diz o quê? Na vida um monte de gente sabe o que fazer, mas poucos fazem. Não fazem o que é preciso. Saber não é o suficiente. Você precisa agir. O mover apostólico é ação. Você precisa agir. Sempre tem algo para ser feito. Sempre. Esse negócio eu não tenho que fazer nessa situação. Conversa de derrotado. Discurso de falido. Discurso de acomodado. Quem não é acomodado não se permite falar o discurso do acomodado. Então tire as palavras de destruição da tua boca, porque palavra tem poder. Se som não tivesse poder, não ia existir ressonância magnética, ficar soltando um som lá, pi, pi, pi. Quase morri essa semana. Vim aqui dar o testemunho da minha vitória, porque eu estava sofrendo. Olha o que aconteceu comigo, uma pausa, eu já vou terminar. Eu tive uma pedra no rim, no meio de um ciclo meu, e no meio de tudo isso, desci para ir ao pronto-socorro e fiquei trancada dentro do elevador. O diabo estava conspirando contra a minha vida. Era tarde, o cara não me atendia, aqueles 15 minutos, emocionalmente parecia que eram 4 horas. Mas foram só 15 minutos. Só que depois dessa experiência, tudo que fechava demais, meu coração começava bum, 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 bum. Involuntário. Eu nem queria estar sentindo aquilo, mas a mão ficava gelada, o coração disparava. E eu, Fernanda Hernandes Rasmussen, filha de apóstolo Estevão, vou falar que estou com fobia para o meu pai? Eu não estou louca. Fiquei bem quieta. Um dia a gente estava voltando de Atibaia, o pai, abre o vidro. Não, Fernanda, abrir o vidro para quê? Pai, abriu uma frestinha. Ah, Fernanda, ele não abriu, eu voltei assim atrás do carro. Cheguei aqui que eu estava quase desmaiada. Aí nós fomos para Israel, cheio de túnel, né? Aí tem túnel de Ezequias, túnel de Davi, túnel de e eu me esquivando, e ele nem percebendo. Quando chegou lá em Massada, foi no Armagedon, ele falou, vamos descer, Fê? Falei, não, pai, eu estou bem, estou ajudando aqui o pessoal da TV, vou dar a volta ali por trás, te encontro lá na saída, vou fazer um take maravilhoso de você saindo do túnel, vai ficar lindo. Ele falou, você não quer descer no túnel? Não, pai, já desci aí tantas vezes. Você está com medo? Tô. Ele pegou a mão dele, pôs na minha cabeça. Primeiro ele pôs o dedo na minha cara. E ele falou, olha aqui, nos meus olhos. Qual é o teu nome? Fernanda Hernandes. O teu nome é Fernanda Hernandes. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem eu criei. Agora, pôs a mão na minha cabeça. Ser curado em nome de Jesus e vamos entrar. Eu, pai, é filha indiana, se eu der bafão lá embaixo, eu não tenho como voltar.
Ele falou: você já está curada. Dá aqui o braço. E eu dei o braço para ele e nós fomos. E eu confesso que eu estava bem incrédula, mas eu creio na palavra que sai da boca do meu profeta. E nós fomos, e eu passei o túnel inteiro, não senti mais nada. Glória a Deus. Venci um medo. E ontem foi a minha prova de fogo. Eu nunca tinha feito ressonância magnética, então esse negócio, vai, exame de rotina, só que a gente vai ficando mais velha, vai aumentando a lista. Vai fazer exame de rotina, marquei, sexta-feira fui lá em jejum, dali a pouco eu vejo, um me dá instrução, outro dá instrução, outro dá instrução. Quando eu entrei na sala, eu vi aquele negócio, falei: Senhor da glória. Aí a moça falou: não se assusta, é só 40 minutinhos aí dentro. Ah, só 40 minutinhos, tá bom. Aí falei: ai meu Deus do céu, Senhor, agora eu vou ver se eu estou curada. Deita, a máquina vai bum, 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 bum. E começa aquele som. Por quê? O som, eu fiquei os 40 minutos, eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu reparei que o som, ele tem poder até de identificar enfermidades que estão dentro do nosso corpo. Então, parece besteira, mas é segredo espiritual. Tire palavras destruidoras da tua boca. Não ande com gente pessimista, gente que reclama muito, gente que só encontra defeito. Começa a dizer que você está ocupado demais. E quando vem falar, resposta maravilhosa, querida, vamos orar? Vamos orar por esse assunto, tá? E na próxima vez que a pessoa voltar, vamos orar. E a próxima vez vamos orar. Ou ela desenvolve uma vida de oração, ou ela vai entender que você não tem mais a mentalidade do derrotado. Que na tua mente está a mente de Cristo, a mente de um vencedor que não tem tempo para ser coitado. Para ser transformado, nós precisamos praticar a disciplina. E para praticar a disciplina, vire para a pessoa que está do seu lado, é a 4ª semana, ocupe o seu lugar. Sabia que tem um lugar para cada um de nós, na obra de Deus, no mercado, na família, na terra? Só que às vezes a gente tem medo de ocupar o nosso lugar. Quem aqui já teve medo de ocupar o seu lugar? Eu já tive medo de ocupar o meu lugar. Mas glória a Deus pela palavra apostólica que fala: para com essa religiosidade. Eu tinha vergonha até de ser bonita. Eu tinha vergonha. Eu achava que se eu fosse bonita, eu causava inibição nos outros. Ué, Deus quis assim, então eu sou bonita, glória a Deus. Assuma o lugar que Deus te deu. Assuma as coisas que Deus te deu. Só que para ocupar o teu lugar, você tem que enfrentar o que está ocupando o seu lugar, sem medo. Se for demônio, se for pessoa, se for situações, saiba qual é o teu lugar e se prepare para ocupar o lugar que é seu. Goste ou não goste, é o lugar que Deus te deu na terra. Ocupe-o com soberania. Amém? Quando a gente ocupa o nosso lugar, nós precisamos nos planejar. Amém? E para ocupar o nosso lugar, nós precisamos de conselho. A gente chega na semana 5. Faça aliança com pessoas que já venceram. Outro dia eu estava aconselhando uma moça, e ela casada, as melhores amigas divorciadas, outras até homossexuais, e ela estava tendo muita crise no casamento dela. E eu falei: querida, a primeira coisa que a gente precisa ver é com quem você está conversando. Ela falou: meu problema não é com quem eu estou conversando, Bispo Afel, meu problema é meu marido. Quem está aqui com o marido? Fala para o teu marido: você não é o meu problema. Porque o problema dela não era o marido dela, o problema dela era com quem ela tinha se associado. Você acha mesmo que uma pessoa que nunca foi casada na vida vai poder te dar algum conselho bom? Você acha mesmo uma pessoa que nunca foi empresário, nunca foi executivo,
mal sabe organizar a louça com a pia, com a cozinha, com o guarda-roupa, vai poder te dar algum conselho de vitória na tua vida? Não. Existem 2 ciclos de amizades. As emocionais que a gente cultiva por amor. Sabe qual a diferença do papagaio e do João de Barro? Qual? O papagaio fala e João de Barro realiza. Muito bom. Chegou o apóstolo Estevão, né, queridos? Fale para a pessoa que está do seu lado, não seja um papagaio. Passe a ser um João de Barro. Aquele que realiza em toda e qualquer situação. Amém? Então, se associe com pessoas que já venceram. E quando você vai escolher com quem você vai andar, sabe aquele conselho de vó que todo mundo já ouviu? Me diga com quem andas e direi quem és. É claro. Não tem como. Ai, mas eu amo meus amigos, eles vivem embriagados, vivem só tomando uma. Querido, uma hora você vai querer tomar uma também. Não adianta. Luz e trevas não têm comunhão. Então, Deus falou comigo muito tempo atrás, quando eu precisei explicar para uma pessoa como é que é a nossa vida espiritual. Deus usou a água, sólido, líquido e gasoso. Do que depende o estado que a água estará? Do ambiente. Do ambiente. Qual é o teu maior sonho na vida? Escreve aí no papel. E a segunda pergunta que eu quero que vocês respondam depois desse trabalho de 7 semanas é: qual é o meu propósito nessa vida? E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o sonho de Deus para você? E depois que você sabe qual é a tua promessa, Neemias estava muito bem obrigado na corte do rei. Ele estava vivendo uma vida mediana. Um salário, uma casa, uma profissão, um reconhecimento. Estava tudo certo. Mas Deus tinha para ele coisas maiores. Levanta a tua mão e fala: eu estou aqui hoje, porque Deus tem para mim coisas superiores. E aí entra uma estratégia que eu quero dar para vocês, de você visualizar as tuas promessas. Quando Deus foi dar a terra prometida, Ele falou: vai lá e vê. Quando Neemias estava no palácio, Ele falou: vai lá e veja com os teus olhos a destruição que está. Então, a visualização ela é poderosa, porque Provérbios 23:7, vocês sabem decor? Assim como o homem imagina na sua alma, se você não imaginar o teu futuro e se planejar para ele, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho só um caminho. E aqui entra uma estratégia de Neemias, que eu quero compartilhar com vocês, de 7 semanas. Que a gente entra na nossa 7 semanas, que é: trace a sua estratégia. E eu volto de novo em Josué 18:3. Até quando você será remisso em possuir a promessa que Deus já te deu? E a estratégia de Neemias foi uma estratégia que Deus me deu muito simples, mas que ela é eficaz em todas as áreas da minha vida. Todos os desafios que eu tive que enfrentar, eu pratiquei essa estratégia, que é a seguinte. Primeiro ponto da estratégia de Neemias: sinta a sua dor. Eu acho engraçado quando alguém vem e fala: ore pelo meu filho. Ninguém vai orar mais pelo teu filho do que você mesmo. Nós vamos abençoar. Tem palavra do profeta. Tem muitos testemunhos de quando o pai e a mãe oram, porque eles se movem com compaixão, crianças são curadas. Mas será mesmo que tem alguém na face da terra que ore mais por um filho do que uma mãe?
Será que tem alguém mais comprometido com essa vitória do que você? Então sinta a tua dor. Neemias ouviu a notícia de destruição. Ele poderia ser indiferente, poderia ou não poderia? Mas o que ele fez? Esse problema é meu. Ele chorou, ele rasgou as vestes dele, ele colocou cinzas na cabeça, porque ele não se conformou com destruição. Levanta a tua mão e fala: toda destruição na minha vida, que eu alimento, e toda deformação, que eu fiz as pazes com ela, e deixei com que ela habitasse no meu interior, hoje, eu rejeito as minhas deformações, e eu quero declarar, que elas não promovem bem algum na minha vida, mas elas só limitam o edificador, o conquistador, o Neemias, que Deus formou no meu interior. Neemias sentiu aquela dor, Neemias se conformou, Neemias rasgou as vestes e ele foi para a segunda etapa dessa estratégia, que o Senhor me deu há 10 anos atrás, quando meu pai me deu um dos maiores desafios: Fê, cuide da Rede Gospel. Eu tinha 25 anos de idade, e a primeira coisa que eu precisava fazer, era um grande desafio. 85 pessoas precisavam sair da nossa folha de pagamento. Imagina que chefe adorada. Deus me deu graça, e eu fui para a segunda etapa. Busque apoio nas pessoas que já conquistaram. Neemias buscou o quê? Cartas do rei. O que eu fui fazer? Meu MBA. Eu fui aprender a gerir, eu fui conversar com gestores de outras empresas, eu fui me especializar, eu lia dia e noite sobre administração, sobre RH, sobre tudo que envolvia aquilo que o Senhor tinha confiado nas minhas mãos. Terceiro ponto, mapeie quais são os pontos da sua destruição. Quando você tem uma dívida, quem aqui tem dívida e não quer nem saber quanto deve? Ai meu Deus, eu sei que eu estou devendo, mas não quero nem saber. Porque você não está mapeando o que está te destruindo. Toda dívida é composta por, não existe uma dívida zona, é composta por várias coisas. Tem pé, cabeça. Então você tem que fazer igual o Jack, ir por partes. Vai matando esse gigante igual o estripador, por partes. Então primeiro você vai estudar qual que é o dinheiro mais caro. Depois você vai aplicar a lei dos 50, 30, 20. Depois você vai ver qual é a maneira de você aumentar e multiplicar o teu recurso. O que eu sei é que se você planejar, é uma questão de tempo para você não ser endividado. Tem caminho de saída. Tem como viver uma vida com o seu nome limpo. Então, saiba quais são os teus pontos de destruição. Que Neemias fez? Rodeou os muros. Ninguém pode conhecer a tua destruição melhor do que você. Imagina qual é a tua situação hoje. O teu inimigo conhece os teus pontos fracos melhor do que você. Está certa essa história? Como que alguém conhece o meu ponto vulnerável mais do que eu? Quer dizer que toda vez que eu sou atacado, eu estou... O quê? Vocês estão me acompanhando? Eu estou o quê? Vulnerável. Então eu preciso conhecer os meus pontos fracos, porque a minha chance de cair neles é absurda. Neemias foi quietinho à noite, pegou quem ele confiava e começou a mapear. Toca a trombeta, ali tem destruição. Toca a trombeta, ali tem roubo. Toca a trombeta, ali não está bom. Você precisa fazer um mapa de toda a área de destruição na tua vida para começar a reerguer. O quarto ponto é: estabeleça prioridades. E aqui entra algo que eu aprendi com meu pai. Eu quero colocar essa frase para vocês, que o apóstolo Estevão diz que nós somos o reflexo do nosso Deus interior. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é o reflexo do seu Deus interior.
Nós somos um templo? Somos? Quer dizer, tudo que eu colocar aqui para reinar, eu vou estar a serviço daquele Deus. Se você colocou o desespero para reinar, o que você vai ser? Um desesperado. Se você colocou a confusão para reinar, o que você vai ser? Um confuso. Então, voltando para a estratégia de Neemias, ele precisou praticar aquilo que é libertador. Sabe o que é mais libertador em toda a capacidade que Deus deu ao homem? A disciplina. Por quê? Porque a disciplina estabelece prioridades. Quando eu tenho prioridades, eu tenho começo, meio e fim. Já viu gente que tem mania de ser bombeiro? Tem gente que gosta de ser bombeiro, acha que a vida é uma emoção, tudo tem que ser uma surpresa. Ai, uma conta para pagar. Ai, um filho para criar. Ai, cresce e vai para a faculdade. Gosta de fortes emoções. É óbvio. É claro. Gastou, vai ter que pagar, teve filho, vai ter que pôr na faculdade. Depois o menino vai querer um carrinho. Depois vai querer uma viagem. Vai ter matrícula, vai ter PVA, IPTU e... Vai trabalhar 5 meses do ano para pagar imposto. Faz parte da vida. Então, seja disciplinado. A minha disciplina, ela faz com que eu tenha prioridades. E esse é um mal que eu quero denunciar nessa noite, queridos. Sabe por que aquele povo, Efraim e Manassés, não estavam ocupando a área que Deus tinha para eles? Porque eles não sabiam quem ele era. Depois vocês leiam 17, 18 de Josué. Eles foram conversar com Josué, imagino que era o pastor, o mentor deles. E eles foram lá. Pai, sabe o que é? Você me trouxe para essa terra. Você falou que eu ia estar na terra prometida. Só que você deu terra para todo mundo boa. Para mim, eu sou um povo grande e corajoso. Para mim, você me deu essa miséria de terra. Por que você gosta mais dos outros que de mim? Josué virou para eles e falou: vocês são fortes e corajosos. Vai, derruba o que tem de mato e ocupa o lugar que Deus te deu. Não, pai, você sabia que o povo que mora lá, você não sabe quem é. Faz tempo que você não anda lá nas montanhas. É o povo que tem carro de ferro. E eles têm um vale do Jezreel, que é a área mais nobre, frutífera. O pai, Josué, teve dó deles? Olha aqui, vai, divide a terra em 7, mapeia, e a sorte vai vir das mãos do Senhor. Mas Deus que é Deus, Pai que é Pai, vai te ensinar a ser disciplinado, porque o pai disciplina o filho a quem ama. Então, comece a praticar disciplina na tua vida. Levanta a tua mão nessa noite e fala: eu hoje, pelo poder de Deus, vou ser uma pessoa mais disciplinada, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha mente, com o meu espírito, com a minha vida financeira, profissional, espiritual, social. Senhor, me ensina a ter disciplina. Amém? A disciplina vai estabelecer as prioridades na tua vida, vai estabelecer o que você pode, o que você não pode. E levanta a tua mão e fala: eu declaro, debaixo da visão, da onde nasceu a igreja que o Senhor me edificou, em 52 dias, eu vou reconstruir a terra e os muros que o Senhor me prometeu, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E com esses 2 próximos tópicos eu encerro aqui
a minha apresentação de hoje falando: 5, realize com os recursos que você tem. Ai, quando eu tiver um carro, quando eu tiver... Quem aqui tem o desejo de ir para Israel? Em nome de Jesus, comece a se planejar para você realizar o teu sonho. Em nome de Jesus, Deus vai dar o desejo do teu coração. Quando a gente chega lá em Israel, tem uma grande muralha. Todas as muralhas têm aquelas pedras enormes, maravilhosas. A de Neemias está de pé até hoje. É mais larga que esse altar. Sabe o que você vê lá? Pedrinha, pedregulho, pedrão. Ele edificou, sabe com o quê? Com o que ele tinha nas mãos dele. Edifique com o que você tem nas tuas mãos. Em sexto lugar, em 52 dias, vai se encerrar um ciclo de vergonha. Coloque prazo para viver aquilo que você quer realizar. Tinha um prazo, 52 dias. Qual era o prazo? 7 semanas. E por fim, multiplique a tua experiência. Porque quando eu multiplico aquilo que é uma verdade na minha vida, eu deixo de querer ser um super-herói, o Superman, a Mulher Maravilha, é só nos filmes de Hollywood. Por mais dinheiro que você tenha, por mais influência que você tenha, você sempre vai precisar de alguém. Então, multiplique o teu conhecimento, para que as pessoas ao teu redor cresçam, conquistem, edifiquem e se tornem um exército junto com você. E sabe o que vai acontecer com você no final desse processo? Você vai ser um líder. Porque o líder é aquele que tem poder de multiplicar. Amém? Vamos ficar de pé nessa tarde. Quem aqui aceita esse desafio de 52 dias? Praticar. São coisas, queridos, que não depende de Deus. Depende de você. Quando Jesus chegou diante de Lázaro, ele ia ressuscitar Lázaro. Mas primeiro ele falou: rola a pedra. Rolar a pedra para que a voz de Deus entrasse, não ia ser feito por Jesus. Foi feito por aqueles que criam no milagre. E o que Deus colocou no meu coração é que hoje tem pessoas aqui que se colocaram dentro de cavernas. Cavernas emocionais, cavernas ministeriais. Cavernas para que você fique num ambiente de morte, isolado, e você não saia mais para ouvir a voz de Deus. Você continua sendo amigo de Deus. Você continua amando a obra do Senhor. Mas você está da mesma maneira que eu estava há 5 anos atrás, quando nasceu uma Esquevê, numa caverna. E o Senhor falou: rola essa pedra. E o que eu vim te falar aqui nessa tarde para encerrar é: rola a sua pedra. O que você sepultou na tua vida? Não existe mais nada mais triste do que um sonho sepultado, do que um ideal enterrado, do que um talento escondido. E a mente destruidora, a mente da derrota, a mente maligna, ela te convence por A mais B que o lugar da tua segurança é uma caverna de morte, que ali você vai estar protegido, que ali você vai estar seguro. Mas a palavra que eu vim entregar para vocês para encerrar é Jeremias, que diz: o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito, pensamentos de paz
e não de mal, para te dar o fim que você espera. Espera no Senhor. Reaviva a tua fé. Se encha do Espírito Santo. Não deixe os teus sonhos morrer. Não deixe o propósito de Deus se tornar segundo plano na tua vida. Busque ao Senhor acima de todas as coisas. Porque se a gente precisa que o nosso país seja transformado, começa aqui, ó. Cada um transformado pelo poder de Deus. E cada um de nós sendo aquilo que Deus planejou, nós viveremos a transformação que nós tanto desejamos em Cristo Jesus. Então ouça a voz do Senhor. Não ouça os teus medos, não ouça o teu passado, não ouça as tuas experiências ruins. Tem muitas vozes que nós podemos seguir. E todos os dias tem um campo de batalha na nossa mente, que vai te dar muitas direções, querer estabelecer prioridades. Mas existe só uma voz, que é como a voz das muitas águas. E quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo se aquieta. Porque quando Deus fala, tem paz no nosso coração. Está traduzindo aqui em técnicas aquilo que foi uma experiência com Deus. Experiência com Deus, a técnica não conquista. Só o poder da fé. Só a salvação em Jesus Cristo. Então, queridos, um dia eu entrei na Rua Doutor Almeida Lima, 1290 na Moca. E eu não conseguia mais acreditar. Porque a espera estava matando a minha esperança. E eu vi a Bispa Sônia linda no altar. E ela estava crendo. E ela estava crendo tudo que eu precisava crer. E ela estava falando tudo que eu precisava falar para Deus, mas eu não tinha mais voz para falar aquilo para Deus. E eu não tinha mais esperança para crer no que ela estava falando. E aquele dia eu me comprometi com a minha vitória. E eu fiz uma aliança ministerial com a minha mãe. Eu me associei com quem já tinha vencido na área que eu precisava vencer. E eu falei: mãe, hoje eu não estou crendo, mas ora, porque eu quero crer do jeito que você crê. E ela falou: filha, se você tiver um pouco de fé, a fé que te trouxe até aqui, Deus vai transformar a tua história. Porque eu estou hoje aqui, nessa noite, porque eu aceitei o convite do meu pai. Fê quer ministrar no Prosperity Coach, porque hoje está aqui uma Fernanda transformada pelo poder de Deus. Obrigada. Prosperity Coaching.